boa tarde, amores. Hoje na aula de português, do dia 30/10, nós iremos estar fazendo as páginas do livro da página 4 até a 12. Vamos lá? No capítulo de hoje, nós estaremos estudando sobre o gênero textual crônica, tá? E nós temos a definição desse tipo de gênero aqui. É um texto curto que narra fatos do cotidiano de uma pessoa, isto é, fatos que acontecem em seu dia a dia. Nas crônicas, os fatos narrados geralmente ocorrem em um espaço comum do cotidiano e em um curto período de tempo, ok? Vamos agora para a primeira atividade. Antes de ler o texto na íntegra, que é esse texto aqui, o garoto, percorra-o com os olhos, identifique e registre a data em que o texto foi escrito e em que veículo de comunicação ele foi publicado. Normalmente essas informações ficam na base do texto, ok? Vocês vão fazer a leitura desse texto, O Garoto, tá? E na página 5, nós temos aqui contando uma breve história sobre o Carlos Drummond de Andrade, um grande escritor brasileiro, tá? Vocês também vão dar uma lidinha aqui e vamos para as questões. Questão 1. O foco narrativo do texto garoto está em primeira ou terceira pessoa? Baseado nessa resposta, vocês vão responder a pergunta seguinte. Portanto, o cronista, ele fala de si mesmo ou fala de outra pessoa lá no texto garoto? Questão 2. Qual era o sonho do garoto? Gente, todas as perguntas que eu vou fazer agora, todas elas são de análise textual. Então, vocês vão dar uma lidinha no texto para vocês conseguirem responder essas questões, ok? Questão 3. Cite 2 motivos pelos quais o pai do garoto nunca havia levado para assistir uma partida de futebol em um estádio na Espanha, país onde moravam. Vocês vão citar 2 motivos, ok? Essa questão aqui a gente não vai conseguir fazer porque tá pedindo para fazer em grupo, tá? Que é perguntando se você já foi no jogo, se você já assistiu algum jogo no estádio e para você dividir essa experiência com seus amigos, tá? Mas como a gente não tá junto, não tem como. Questão 4. O garoto costumava sentir-se mais próximo do campo? Voltemos, tá? O que o garoto costumava fazer para sentir-se mais próximo do campo? Realidade que ele ainda não conhecia de perto. Também tem no texto. Releia a frase do texto. Chegou-se até ele, trêmulo, sem palavras. A quem se refere o pronome pessoal ele? Tudo isso tem o texto. Explique o significado da palavra trêmulo nesse contexto, nessa frase. Quem reagiu ficando trêmulo e sem palavras? Quem foi e por quê? Tá? Releia esta outra frase do texto. Veio para o Brasil com a antiga ambição. Ir a um jogo qualquer. Explique o significado da palavra ambição no contexto em que ela foi empregada. Letra B. No texto, qual é o adjetivo usado para qualificar a palavra ambição? Normalmente o adjetivo vem antes da palavra que está pedindo para qualificar, ok? Ao usar esse adjetivo, o autor leva o leitor a pensar em quê? O texto nos faz concluir que a paixão do garoto por algum time especial ou por futebol de maneira geral. Explique a sua resposta. Questão 7. O garoto realizou seu sonho? Sim ou não? Como? Questão 8. A gente não vai conseguir fazer porque está pedindo para a gente conversar com os colegas. Porém, a gente consegue passar aqui a sua experiência, tá? Aqui vocês vão pesquisar sobre o estádio do Maracanã e os 2 jogadores Pelé e Mané Garrincha, tá bom? Vocês vão pesquisar e vão relatar aqui nessa linha, tá? A gente só não vai trocar as informações porque nós não estamos juntos presencialmente, mas vocês podem relatar o que vocês conseguiram achar. Explique o que foi aquela hora gloriosa
que o garoto fez para guardá-la na memória e para poder provar a todos o que ele tinha vivenciado. Vocês vão explicar o que foi aquela hora gloriosa, porque aqui ele se referiu como esse termo, tá? E como que ele fez para poder guardar a memória e provar para todo mundo que ele realmente tinha vivenciado aquilo. Questão 10. Nas palavras de Drummond, por que o garoto não comentou o jogo com ninguém? Você já se sentiu sem saber o que dizer diante de algo, por ter sido tão bom ou tão intenso que palavra nenhuma parecia representar os seus sentimentos? Escreva um parágrafo contando a sua experiência. Pode ser relacionado a futebol ou não, tá bom? Faça um desenho que represente a parte da história que você mais gostou. Da história relacionada com o texto garoto, tá bom? Questão 9. Vamos falar sobre 2 pontos, que é um sinal de pontuação que vocês já viram, nós vamos lembrar, ok? Releia o trecho do texto garoto. Apareceu um primo grande que o via pela primeira vez e ele teve um gesto. Você vai comigo e com a minha noiva. Letra A. O trecho entre aspas representa o quê? Entre aspas, tá? Esse trecho aqui, ó. Uma fala, citação do garoto. Uma fala, citação do primo. Ou uma afirmação do narrador. Letra B. Discuta com o professor e os colegas sobre o trecho que poderia ser reescrito e substituído as aspas por outra pontuação. Qual pontuação seria utilizada? Qual a função dos 2 pontos exercem nesse trecho do texto? Eles seriam mantidos na nova elaboração? Essa questão nós não vamos poder discutir presencialmente, então nós não faremos, ok? Escreva coletivamente um parágrafo que represente a conclusão do grupo com relação aos questionamentos do item anterior. Como vocês não estarão em grupo, nós também não conseguiremos fazer a letra C, tá? Letra D. Agora reescreva o trecho, substituindo as aspas por outro sinal de pontuação, conforme as conclusões que a sua turma e vocês chegaram. Essa aqui a gente tem como responder, porque a tia vai explicar para vocês. Aqui, eu já substituí pelos 2 pontos. Ok? Então, a gente poderia facilmente tirar as aspas. Ok? E colocar o travessão. Ok? Questão 2. Agora releia estas frases do texto garoto e assinale a alternativa que completa a afirmação. Tinha um sonho na cabeça: assistir uma partida de futebol. Veio para o Brasil com antiga ambição: ir a um jogo qualquer. Nestas frases, os 2 pontos anunciam que uma explicação ou esclarecimento, ou uma fala ou citação dito por algo ou por alguém. As frases a seguir também foram extraídas do texto de Drummond. Releia-as. Não dizia nada de tanta emoção no primeiro jogo de sua vida. Desdobrou o papel e com a letra mais caprichada escreveu nele: Mi primer partido de futebol. Elabore uma explicação para o uso dos 2 pontos em cada uma dessas frases. Ok? Questão 4. Um aluno do 5º ano também leu o texto garoto e fez um comentário em seu caderno sobre ele. Veja, o garoto era louco por futebol e colecionava qualquer coisa que fosse ligada ao tema. Ele tinha escudos, flâmulas, fotos e etc. Nesse caso, após os 2 pontos, apareceu o quê? Aparece uma afirmação ou aparecem itens enumerados? Número 5. Agora você vai ouvir a leitura que o professor fará de todos os trechos extraídos do texto, em que aparecem 2 pontos. Preste muita atenção na entonação que ele dará à leitura.
principalmente no momento em que essa pontuação aparecer. Só que a gente não vai conseguir fazer essa leitura coletiva, tá? Então essa questão vocês também não precisam fazer. Como você já sabe, os 2 pontos podem ser utilizados antes de citações ou de falas de personagens, cumprindo a função de anunciá-las. Assim, quando aparecem em um texto, você, como leitor, já se prepara para ler o que vem em sequência com outra entonação, não é mesmo? Saiba que mesmo em outras situações, os 2 pontos também indicam uma mudança na entonação, porque igualmente eles demarcam uma breve pausa que antecede algo que será anunciado, podendo ser tanto uma citação ou uma fala, quanto um esclarecimento, uma explicação, uma lista com itens enumerados. Os 2 pontos podem ser usados na escrita para anunciar falas ou citações, esclarecimentos, explicações, itens enumerados, ou seja, todas essas funções aqui são atribuídas aos 2 pontos, tá? Numeral. Você já estudou os numerais cardinais e ordinais, certo? Relembre com o professor e com os seus colegas cada um desses tipos de numeral. Indica e escreva um parágrafo com as conclusões do grupo. Aqui, vocês não precisam fazer em grupo, vocês vão dizer que os numerais cardinais, eles indicam as quantidades, e os ordinais, a posição ou ordem em uma sequência, tá? Então, isso aqui vocês podem fazer, não precisa fazer em grupo, não. Podem fazer individual. Volte ao texto de Drummond, identifique e circule o numeral que aparece nele. Lá na página 4, texto da página 4. Tem um numeral aqui. Vou dar uma dica, hein? Não vou dar dica não, tá muito fácil. Vocês vão circular. Copie a seguir a frase em que esse numeral aparece. Esse numeral é cardinal ou ordinal? Justifique. Muito bem, agora você vai conhecer outros tipos de numerais. Com certeza já utiliza no seu dia a dia, tanto ao falar quanto para escrever. Hoje, o técnico do time fez os jogadores treinarem em dobro do tempo que estão habituados. O jogador ficou em campo somente durante a metade da partida, pois sofreu uma falta e se machucou. Letra A. Quais são os numerais que aparecem em cada uma dessas frases? Temos 2 frases e temos os numerais. Vocês vão dizer quais são. Explique o que eles indicam. Explique quais foram os numerais que você circulou em cima, o que eles estão indicando. Você deve ter percebido que dobro e metade representam, respectivamente, o aumento e diminuição proporcional de determinada quantidade, certo? Agora, com o professor e os colegas, use o quadro a seguir para fazer uma lista de outros numerais que, quando usados em um texto, causam os mesmos entendimentos. Aí nós temos alguns, olha, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, que aí a gente pode ver como meio ou metade, né? 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, né? 1/5, 2/5, 1/6, 2/6, tudo isso são numerais, tá? E aí agora nós vamos saber o nome desses numerais. Cardinais e ordinais a gente já conhece. Os multiplicativos são aqueles dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, etc. E os fracionários são meio, metade, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, entendeu? São voltados para as frações, fracionários. E os multiplicativos são quando a gente multiplica pelos números, ok? Vamos lá para a folhinha. Vocês vão ler o texto, tá? E vamos lá. Número 1. No primeiro período do texto, os 2 pontos, eles introduzem o quê? Vocês vão ler o texto aqui, ó. Primeiro 2 pontos. Eles introduzem uma enumeração, uma observação, citação ou explicação. Questão 2. O numeral que compõe a frase "A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois" e Neil Armstrong exprime uma ordem numérica, uma quantidade certa ou uma quantidade fracionada.
relacionada a esse numeral aqui. Questão 3. Na frase desse camarada aqui, foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. O numeral destacado se classifica como? Primeiro, cadê? Fracionário, ordinal ou multiplicativo. Tem lá na página 12 as definições. Tá bom? E é isso, galera. Olha só. Somente após responderem a atividade, deem uma olhada no gabarito, tá bom? E eu tô esperando vocês aqui no Dira Dúvidas para qualquer tipo de dúvidas, ok? Beijo, fiquem com Deus.